Olá pessoal, vamos aprender mais um pouquinho. Eu quero levar para você uma explicação sobre a opinião que muitos têm sobre a minha pessoa. Muitos chegam a dizer que eu prego contra a igreja, que o crente não é para estar na igreja, que o crente é proibido de estar em igreja. Eu não prego assim, gente, é porque essas pessoas que têm essa visão, que comentam isso, são pessoas que não têm sabedoria, não têm entendimento, não para examinar, fala da sua emoção diante daquilo que ouvem e escutam, e não param para refletir no que escuta e ouve. Eu quero levar para você essa explicação porque dizem que eu prego contra a igreja e que eu digo que igreja não é para ir, que crente não é para ir para a igreja. Eu não digo isso. O que eu falo é em questão dos conceitos que trocam. As pessoas trocam os valores. E as pessoas colocam na igreja os valores que são de Cristo. As pessoas têm a igreja como a base, o alicerce é onde estão firmados. Então o que eu prego é contra os conceitos errados que as pessoas ensinam em relação à igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando de igreja local, lugar de culto, onde as pessoas estão mistificando esse lugar, estão invertendo os valores de Cristo e colocando nas igrejas, e é aí que eu falo, é aí que eu contrario esses conceitos, não dizendo que não é certo ir para a igreja, e nem dizendo que o crente não é para ir para a igreja. Eu ensino e corrijo os conceitos errados, a troca de valores que as pessoas estão vivendo em relação à igreja. Deixa eu ler um texto aqui em Hebreus capítulo 10, do versículo 23 ao 25, porque é bom a gente estar sempre baseado na Bíblia, tudo que falamos, olhando para a Bíblia, respaldando-se pela Bíblia, tendo argumentos plausíveis da palavra, para poder convencer os contradicentes, né? Os contradizentes e os que resistem à palavra. Temos que combater essas pessoas com a própria palavra, até porque eles também vão usar a palavra para criar suas heresias, seus ensinos e apoiar suas ideias conceituais. Mas por isso que Paulo diz, manejando bem a palavra da verdade. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então vamos ler um texto aqui da palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim: retenhando firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. No versículo 24 do capítulo 10 de Hebreus, ele diz assim: e considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos o amor e as boas obras. Isso está faltando hoje no meio dos cristãos, considerar uns aos outros. Não é bajulação. Aqui não é bajulação, é considerar um ao outro, ou seja, não se desfazer de ninguém. Para estimular o amor, irmão, as boas obras, não é? As atitudes boas em relação aos irmãos. Aí no versículo 25, que é onde muitos pegam para querer dar uma interpretação errada por não entender aqui, gente. Aí diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. O escritor aos Hebreus aqui, ele está dando uma instrução aqui aos irmãos, através dessa carta aqui. Ele diz, não deixando a nossa congregação. Aí alguém diz, não, olha aí, o irmão está falando que não é para ir para a igreja, mas o texto está mostrando aqui que não podemos deixar de ir para a igreja. Primeiro, esse texto aqui não está falando de igreja local de culto, porque congregação aqui não está se referindo especificamente a um lugar de culto. Congregação, se você for olhar o que quer dizer congregação está falando de união, ajuntamento, reunião dos irmãos, ajuntamento para louvar ao Senhor, para compartilhar das bênçãos de Deus. Está se referindo a isso, não está especificamente aqui se referindo a um local de culto, igreja, tá certo? É muito bom a gente entender isso, porque hoje, irmão, só vive na ignorância quem quer. Pega lá o teu celular, pega as palavras que tu não entende o significado dela, vai lá no Google e só é dizer aquela palavra que tu vai ver o significado dela. Então pega aí e vê o significado de congregação no Google, que você vai ser instruído. O escritor aqui não está se referindo à denominação, lugar de culto. Ele está se referindo à união dos irmãos quando se juntam para louvar a Deus, para compartilhar, falando das bênçãos de Deus, para orar, para aprender a palavra. Ele não está estabelecendo aqui um lugar de culto chamado igreja. Ele está dizendo, não se deixe de se reunir.
Pelo fato de você não estar indo à igreja, você não está deixando a congregação. Porque a congregação é aquele ajuntamento que você tem com 1, 2 ou 3 irmãos quando se juntam para conversar sobre as coisas de Deus, quando se juntam para aprender a palavra de Deus. Isso pode ser na congregação local. Aí eu digo, a igreja local é importante para isso. E é um lugar também para isso. Não é que é um lugar público onde a massa se reúne. Agora, quando eu falo isso, irmão, que não é a igreja que firma, que não é a igreja que salva, que o crente para estar servindo o Senhor não é dentro de igreja, porque as pessoas estão trocando os conceitos, estão ensinando que para servir a Deus tem que estar dentro de igreja, submeter-se às regras que o pastor manda dentro da igreja, está cumprindo devoção de igreja. Não, estar firme no Senhor e servir a Deus não é isso não. Porque isso os adeptos das religiões pagãs fazem. Tem gente mais devota à igreja católica do que os católicos. Tem gente mais devoto à igreja do Testemunho de Jeová do que o Testemunho de Jeová. Eles estão lá cumprindo suas devoções, participando dos trabalhos que o ancião manda. Então é isso que eu digo. Aí dizem assim, não, você não está mais na igreja, não está firme não. O lugar de estar firme é na igreja, não. É isso que eu prego. Contrariando esses conceitos, esses ensinos errados, que muitos pastores dão para prender as pessoas dentro dos cultos, onde eles arrecadam muito dinheiro. Porque todo culto é dinheiro, não existe isso não, irmão. Isso é outra orientação que depois eu vou dar a você. Todo culto se pede dinheiro, todo culto se pede dinheiro. Então, essa questão de você estar na igreja, todos os cultos, todos os trabalhos, é uma questão que traz benefício para quem está na frente, usurpando, né, do dinheiro da igreja, que não é para satisfação própria do pastor, nem para ele comprar carro, casa, apartamento, construir casa, não. O dinheiro que entra na igreja é para socorrer os necessitados, para a obra do trabalho dos irmãos que precisam, para manter sim o que está lá trabalhando na palavra, para ajudar os que estão necessitados. Não é para ir especificamente para o bolso do pastor, pagando casa, plano de saúde caro, dando carro do ano, mantendo o luxo dele, não. E os irmãos passando dificuldade, quando é para ajudar os irmãos, aí faz coleta. Os irmãos já dão tanto dinheiro, aí tem que fazer mais coleta ainda. Se essa coleta já é para ajudar, aí não, irmão, o irmão está precisando de um socorro aqui. Os irmãos que puderem ajudar, ajudem. E por que o dinheiro que entra na igreja não ajuda? O dinheiro que entra na igreja não é só para usufruir, o pastor usufruir, não. Então é isso que eu prego, gente. Preste atenção no que eu oriento, nas instruções que eu levo para vocês. Analisa aí o que eu falo, medita, reflita, usa a inteligência. Veja o que é que eu falo. Não olhe logo se não lhe agrada e já tome uma decisão, não. Analise os pontos que eu coloco. Então eu não digo a ninguém que não é para ir para a igreja, que igreja não é para o crente estar. O crente precisa de uma igreja, de um lugar público de culto onde ele se reúne com os irmãos em massa. Mas não é a igreja que firma ninguém, não é estar na igreja que garante você estar bem com o Senhor, não é viver na igreja que você vai alcançar as bênçãos, porque tem gente que diz, se você não for para a igreja você não vai alcançar a bênção, se você não for para a igreja você vai desviar, você vai ficar fraco, você vai cair. Tem muita gente na igreja que já está caído, tem muita gente na igreja que nem fortificado pelo Senhor foram ainda, tem muita gente na igreja que nem em comunhão com Deus está. O próprio Jesus disse isso, o nome de que vive estão mortos dentro da igreja. Jesus estava fora da igreja. Então as pessoas estão colocando a igreja como centro, até porque mudam a mensagem. Jesus não mandou pregar a igreja e chamar o povo para a igreja. Jesus mandou convidar o povo a vir a ele, a pregar sobre ele, a mostrar ao povo que é em Jesus que alcança também essa transformação. Eu vi uma postagem de uma pessoa, de muita gente, né? No Face, que diz assim: igreja é lugar de curar os ferimentos das pessoas. Mentira! Tem muita gente na igreja que está sendo ferido, ao contrário. Tem muita gente dentro da igreja sendo ferido, principalmente pelos pastores, muitos pastores. Não generalizo, estou colocando aqui, né, uma porcentagem. Muitos pastores ferindo muita gente dentro da igreja. Aí diz, não, igreja é lugar de curar. É lugar de restaurar. Não. Aí estão trocando os valores. O lugar da restauração é Jesus. O lugar de curar é Jesus. É o Espírito Santo que conforta, que restaura, que transforma, que dá paz, que dá entendimento. Aí as pessoas trocam os valores.
Não venha para a igreja para você estar firme, irmão. Aí chegou uma vez uma irmã e disse a mim, irmão, você não está firme não para a igreja, irmão. Para o senhor ficar firme, para o senhor não ficar fraco. Eu digo, não, filha. Eu disse a ela com carinho, eu digo, o que me firme é a palavra. Não é eu estar dentro de uma reunião num local chamado igreja. O que me firma não é isso. Agora, lógico, eu preciso estar lá dentro. Eu preciso participar da congregação coletiva, pública dos santos. É importante o local de culto. Mas eu quero dizer para você, local de culto só é importante quando esse local de culto tem ensino da palavra. Hoje eu aconselho muita gente em determinadas igrejas que é melhor nem ir, porque não vão se edificar, não vão ter crescimento, não vão aprender nada de Deus, vão viver meninice, vão viver doutrina de demônios dentro de muitas igrejas, vão viver vento de doutrina, sendo enganado por homens cobiçosos, gananciosos, privados da verdade de Jesus, ensinando fábulas ao povo, o que o povo quer ouvir por ganância e visão de lucro. Porque tem muita igreja que é melhor você nem ir, faça seu culto em casa. E o culto não é prestado a Deus em igreja não, é outra coisa errada. Seu culto você não pode prestar a Deus a partir da igreja não. Seu culto tem que ser prestado na sua vida pessoal, onde você estiver, meu irmão. Sua reverência a Deus, sua devoção a Deus, sua adoração a Deus. E as pessoas estão trocando os valores. É aí que eu digo, gente. Eu não prego contra a igreja. Eu prego contra os conceitos que estão colocando em relação à igreja. Tanto é que lá no Velho Testamento, Deus usa o profeta Jeremias para condenar essa forma de visão que o povo tinha. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Achavam que ali era um lugar de reverência, de oferecer o culto a Deus, de estar bem com Deus. Enquanto isso não observavam a palavra, porque é a palavra que Deus quer que observe. Jesus também corrigiu isso dos apóstolos. Quando disseram, o templo maravilhoso, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Porque os apóstolos estavam idolatrando o templo ali também, com a sua grandeza, achando que ali era casa de Deus. Porque casa de Deus, irmãos, isso foi no Velho Testamento, irmão. Vamos entender, vamos crescer no conhecimento. Sai desse entendimento. Porque aqui é a casa de Deus, pastores dizendo, venha para a casa de Deus, ensinando é errado. Você sabe, você que foi chamado para estudar, para ensinar a palavra, pastor, você sabe que não é a casa de Deus ali. Ensina o povo certo, ensina o povo que a casa de Deus é Ele, que Deus habita nele, para ele ser reverente, ser prudente e cuidar da sua vida espiritual, e não cuidar do templo, porque isso é bom para você, né, pastor? Pastores que querem que as pessoas sejam serviçais dele, com um argumento de que é a casa do Senhor, você está ajudando a casa do Senhor, colabore com a casa do Senhor, é mentira! Vê aí os escândalos aí, pastores aí enriquecendo aí, escândalo aí de pastores gananciosos por dinheiro. Olha aí, o que está acontecendo aí numa igreja aí que tem um nome, que é uma igreja que eu considero em relação ao evangelho. Mas olha os escândalos aí que está acontecendo aí em relação de dinheiro aí com o presidente dessa igreja. Você sabe quem eu estou falando? É ela mesmo. Eu não vou citar nome não. Você sabe quem é, não adianta eu citar nome não. Eu vou ocultar agora. Então, o que eu prego é isso, sobre a questão dos conceitos errados que estabelecem em relação à igreja local de culto, gente. Sai desse entendimento, até porque a mulher samaritana foi até Jesus, perguntando onde é que devia adorar a Deus, se era no templo ou no monte. Jesus disse, nem no templo, nem monte. Tem pessoas que acham que o lugar de adorar a Deus é na igreja. Eu vou para a igreja adorar a Deus. E por que tu não adora a Deus no teu dia a dia, na tua vida? Sabe o que é adorar a Deus? É preciso entender o que é adorar a Deus, o que é servir a Deus, o que é estar em comunhão com Deus. Até porque tem gente que acha que está firme em Deus porque está na igreja. Mas Jesus não ensinou assim. Nem os apóstolos ensinaram isso. Jesus ensinou que bem-aventurado o homem prudente e está firme é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Mateus 7, 23 e 24. Jesus ensinou que amar a Deus, servir a Deus é aquele que ouve e guarda a sua palavra. E as pessoas trocam os conceitos de igreja. Então, irmão, preste atenção nisso. E tem muitas igrejas que é melhor que você nem vá nela, nem participe nela. Igrejas vivendo doutrina de demônio dentro, movimento espírita dentro, pulando, marchando, arrodeando, crente caindo, crente rodando, marchando dentro de igreja. Igreja hoje que não tem mais ensino da palavra, tem festividade, comemoração, homenagem a grupo, festa de grupo, não sei o que. É tanta coisa. A igreja perdeu o conceito verdadeiro de igreja.
Essa igreja atual hoje, em muitas que estão, é melhor você nem estar dentro dela, porque você não vai crescer. Você vai viver iludido dentro de um ambiente religioso, satisfazendo o seu desejo, o seu ego, e muito distante de Deus, porque não está vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo, nem está sendo ensinado na palavra por onde você vai crescendo. Então é isso que eu digo, meus irmãos. Preste atenção no que eu estou te orientando agora. Eu não prego contra a igreja, até porque hoje eu não estou em igreja alguma, porque eu estou prudente para analisar onde eu vou, estou pedindo a Deus uma direção, e primeiro eu vou para a igreja, analiso ela, observo ela, vejo ela com cuidado, com cautela, para ver se eu posso ali ser participante para poder estar crescendo na graça, no entendimento, do conhecimento da palavra. Hoje eu não estou em nenhum ministério, e nem digo a ninguém que não é para estar em ministério, tem que estar dentro de uma igreja. Isso é uma particularidade minha, uma prudência minha. Eu estou vigiando. Até porque se Deus me chamar para um ministério, né? Claro que eu não vou dizer que não é para estar a igreja, porque eu creio que um dia Deus pode me conceder novamente estar na frente de um rebanho no ministério para orientar esse povo. Mas eu vou continuar pregando o mesmo que eu prego agora. Não vou mudar para ganhar lucro ou para me satisfazer, mudando os meus conceitos, meus princípios da minha fé cristã, do verdadeiro evangelho. Jamais eu mudarei. Continuarei firme no evangelho, pregando a verdade conforme o evangelho de Jesus Cristo, e não se corrompendo por ganância ou por vantagem de homens, por ministério oferecido. Porque o meu ministério é com a palavra em primeiro lugar. Pregar a verdade que liberta, instruindo, repreendendo, orientando, corrigindo, ensinando as pessoas no verdadeiro conceito do evangelho de Cristo. Então deu para entender, meu irmão? Então compreenda aí o evangelista Wellington Ramos, e analise mais o que eu falo para depois tomar um juízo, fazer um juízo, tomar uma decisão em relação à minha pessoa, tá certo? Fica na paz do Senhor Jesus, eu te aguardo no próximo vídeo, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.